vamos fazer então a nossa entrevista da semana, né, o nosso Verdade em Pauta, nos valendo da modernidade, dessa coisa extraordinária que a inteligência humana produz, né? Oxalá a inteligência humana existisse só para o bem e não para o mal, né? Porque vamos conversar com um dos parlamentares que dignifica a representação popular, que honra o Paraná pela sua postura, né? Ao longo da sua vida, não é no último mandato, ao longo da sua vida pública, né? Que é o deputado Rubens Bueno. Ele está em Curitiba, nós estamos aqui em Ponta Grossa e vamos fazer um balanço da semana passada, que foi muito agitada em Brasília e produtiva para o Brasil, com a aprovação da proposta da reforma da Previdência Social. Bom dia, Rubens. Bom dia, Daí. Um prazer muito grande falar com você, da estima, da velha amizade, desta relação política, relação de imprensa que você tem, uma bela história em Ponta Grossa, em toda a região. Prazer muito grande falar com você. Bem, Rubens, a proposta da reforma da Previdência, né, aprovada na quarta-feira, a gente pode entender até como uma votação surpreendente, né, pelos 379 votos. Havia essa perspectiva? Veja só, Dail, interessante que nós fizemos ali um placar, e os deputados foram colocando um número, né? Eu fui o deputado que coloquei o número mais alto de todos, né? E coloquei 359. Outros colocaram 340, 330, 350, e foi por aí. Eu coloquei 359, foi mais alto. E, no entanto, ainda foi baixo diante do número final, que foram 379 votos. Bem, Rubens, aí, infelizmente, uma surpresa positiva, né? Mostrou até um resgate do poder legislativo. E agora, com você, nós podemos fazer uma avaliação. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu na proposta de mudança, né, de acabar com o balcão de negócios. Aí ele elevou a proposta para o presidente da Câmara, né, em 20 de fevereiro, e desde então ele passou a dizer: a bola agora está com o parlamento. De um lado, ele, claro, não quis fazer as negociações tradicionais de entregar ministério por voto. De outro lado, eu tenho comigo que pode ser feita a leitura dele estar valorizando o parlamento, está com o parlamento, e tanto que ele falava que o parlamento poderia até aperfeiçoar o projeto da reforma da Previdência. Cabe essa leitura, Rubens? Cabe em parte. Primeiro, é preciso sempre lembrar, Adail, que o então deputado Jair Bolsonaro votou sempre contra a reforma da Previdência. Desde lá, 21 anos atrás, ele já votou contra a reforma da Previdência, quando faltou um voto para aprovar a reforma no governo do Fernando Henrique. Sempre contra a reforma. Inclusive, na campanha, no ano passado, ele se dizia contra a reforma, porque ia penalizar os pobres e coisa parecida. Ele tomou posse no dia 1º de janeiro, e nós tomamos posse no dia 1º de fevereiro. No dia 20, ele foi à Câmara levar a proposta da reforma. Sentado à mesa conosco, ele pediu desculpas, dizendo que sempre foi contra a reforma da Previdência e que agora ele estava convencido de que precisava fazer a reforma da Previdência. Tanto melhor. Pediu desculpas e bola para frente. E de lá para cá, toda uma trajetória para poder aprovar no primeiro turno, como aconteceu na última semana, da reforma da Previdência. Atrasou muito. Só para você ter uma ideia, na Comissão de Constituição e Justiça, na qual sou titular, nós levamos 2 meses e meio para aprovar a admissibilidade. No governo Temer, fragilizado como estava, nós aprovamos em uma semana a admissibilidade da proposta da reforma da Previdência do presidente Temer. Agora atrasou 2 meses e meio, por muito bate-cabeça dos parlamentares ligados ao governo. Muito bate-cabeça para cá e para lá, entre eles, né? Isso atrasou. Foi à Câmara, no plenário, e no plenário também demorou um pouco, e é natural que demore, porque a comissão especial tem que cumprir o rito de 40 sessões para poder, nesse período, apresentar o seu relatório. Finalmente foi aprovado, né? E aí levamos ao plenário e agora estamos nesse embate e o primeiro turno está aprovado.
e agora, na primeira semana de agosto, deveremos aprovar já em votação o segundo turno e depois é com o Senado a parte seguinte. Bem, Rubens, o que foi que aconteceu que não deu para encerrar na semana passada? Porque o empenho do Rodrigo Maia, presidente da casa, né, e que chamou para si numa determinada altura do campeonato, porque como o Bolsonaro ficava dizendo a bola está com o parlamento, de repente o Rodrigo Maia falou, me dá essa bola aqui, né? E assumiu o compromisso de comandar a tramitação da reforma da Previdência e assegurar a sua aprovação, o que era mais importante. E aí ele anunciava e esperava que pudesse na sexta, quando muito no sábado, fazer a votação no segundo turno. O que foi que aconteceu ali que andou descontentando um grupo de deputados e que ele, inclusive, chegou a temer que pudesse comprometer a votação final e transferiu para agosto? Porque já foi para o final de semana, tanto é que nós terminamos na sexta-feira à noite. Então, você já tinha apenas 2, 3 dias a mais, que seria agora hoje, amanhã e quarta-feira, porque já entra o recesso parlamentar. Então, e nós temos que votar os destaques da lei das licitações, que é muito importante também para o país. Está muito defasada no tempo. Então, é uma nova lei que nós já aprovamos o mérito geral, mas temos que aprovar os destaques. Então, ficou para esta semana aprovar os destaques da lei de licitações. E com isso também contar o prazo do interstício do primeiro para o segundo turno. Nós temos que vencer 5 sessões para poder trazer à pauta, novamente, o segundo turno da PEC, da reforma da Previdência. Mas o Rodrigo Maia estava disposto a votar na sexta-feira ou no sábado. Como é que seria superada essa questão do interstício das 5 sessões? Superaria votando um requerimento de quebra de interstício. Como já vi, é todo um desgaste. Até sexta-feira à noite, e você quebrar o interstício ali, já não tinha mais nem condições físicas, e muitos deputados já tinham saído, então ficou assim, combinado com ele como uma coisa boa, de um bom acordo, de votar então na primeira semana de agosto. Pergunto, nada a ver com a história aí da falta de liberação ou da liberação das verbas, assim, muito lentamente? Veja só, Dail, se você olhar no tempo, e é um pouco como ele fala, não, que não vai ser balcão de negócio, que não vai nomear para o partido, é um erro isso. Por que eu digo que é um erro? Primeiro, porque quem vai nomear é o presidente. Então, você pode nomear as pessoas mais preparadas, mais capacitadas, né, que possam desempenhar bem ao cargo que foi nomeado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nos parlamentos e nas democracias do mundo todo, a maioria dos ministros são parlamentares, quando não todos. Se você for buscar na Itália, todos os ministros são parlamentares. Se for na Inglaterra, todos os ministros são parlamentares. Se for na Espanha, por quê? Porque lá é parlamentarismo. A maioria parlamentar é quem governa através do chefe. É o governo do parlamento. Exatamente. Então, por isso, se formam maiorias. Maiorias que sustentam o governo até quando der certo. Tem um programa que, se não se cumprir, você muda o governo. E muda sem nenhuma dificuldade. Isso. No presidencialismo, há todo um processo traumático que leva meses e meses para você mudar e depois meses e meses para você novamente voltar à normalidade. O parlamentarismo ele é muito bom por isso, porque é moderno, é rápido e não traz crises permanentes como o presidencialismo. Do ponto de vista da verba que você falou, de fato sempre tem, porque nós votamos, e em outros parlamentos do mundo também, há orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo é aquilo que você coloca para as diferentes rubricas do orçamento e da gestão pública, no caso da gestão federal, e além disso você tem as emendas parlamentares, que são impositivas para atender municípios, regiões e estados também. E essas emendas impositivas estão acontecendo. Quando o governo atrasa qualquer pagamento, e é normal, quando há inclusive um contingenciamento, como houve no início de 2019, é natural que demore. Quando demora, há uma pressão para a liberação desses recursos que estão estancados ao longo de 7 meses, por exemplo. Então, nada a ver. Não, eu não posso afirmar nada a ver, Adair. Você me conhece? Sim. Infelizmente, tem a pressão, cuja pressão é para a liberação desse recurso, e de forma não muito republicana, que eu não concordo. Né? Mas se a liberação fosse feita na história, naquilo que nós falamos de 1/12,
durante todos os meses do ano, seria menos traumático para o orçamento da União, seria mais previsível para os parlamentares, prefeituras e estados receber o recurso federal. E mais palatável para a própria opinião pública. Sem dúvida, mais ainda a opinião pública acompanhar com essa previsibilidade de todo mês ter recursos a serem liberados. Bem, Rubens, a questão de uns 10 dias, você levantou um tema assim, muito interessante diante da decisão lá de um ministro do Tribunal de Contas da União, né, em facilitar a vida dos, quem sabe, mal remunerados, né, membros do Poder Judiciário, que a partir de 98, os que ingressaram até em 98 na nova legislatura, poderão se aposentar contando tempo de advogado, ainda que não tenham recolhido nada para a Previdência Social. E aí você disse que estava aguardando a publicação dessa decisão lá do tribunal para entrar na justiça, porque justamente no momento em que vocês estão votando uma nova Previdência para combater os privilégios, eis que o Tribunal de Contas da União, sem nenhum zelo pelo dinheiro público, vem com um novo privilégio. Como é que está essa questão? E isso aconteceu. Eu já dei entrada na justiça, né? Acho um absurdo isso. Primeiro, porque a justiça comum decidiu pagar para o juiz aposentado o tempo que ele, advogado, não recolheu para a Previdência. Quer dizer, nós brasileiros, né, nesse caos que nós estamos vivendo economicamente, moralmente, aí você chega um momento desse, um juiz vai à justiça que é dele, da sua corporação, lhe dá esse direito, entre aspas, que é um absurdo, né, e vai ganhar, e vai no Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas referenda. Porque os tribunais de contas estaduais e o da União, eles referendam todas as aposentadorias do serviço público, né? E, nesse caso, o TCU fez vistas grossas a um caso tão grave como este. É o tipo da imoralidade que eu sempre digo, olha, não é possível mais conviver com bandidos de toga. Nós temos que enfrentá-los nos seus privilégios e nos seus abusos, como a história da aposentadoria compulsória, como a história de férias de 60 dias por ano, como tantas outras histórias que nós vamos enfrentar um a um para mostrar que não há por que haver qualquer tipo de privilégio a quem aplica a lei ou quem é fiscal da lei, no caso do Ministério Público. Aliás, a aposentadoria compulsória, né, é uma coisa sarcástica, né, porque o cidadão vai para casa como tendo sido penalizado, mas vai receber o que ele ganhava, não é? É um escândalo. Seus direitos para o resto da vida. Bem, dentro dessa questão do que você falou aí, desses privilégios, né? Aí o Rodrigo Maia, naquele seu desabafo lá da aprovação na quarta-feira, né, da reforma da Previdência, de que os investidores estrangeiros eles precisam, né, ter a segurança de uma democracia estabilizada e que eles não vão investir num país onde as instituições são criticadas, né, referindo-se aí às críticas ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Parlamento ele deu uma demonstração de maturidade, deu uma demonstração de compromisso com o Brasil nessa questão da reforma da Previdência, mas também tem os seus pecados. Relativamente ao Supremo, o Supremo que sempre foi acatado, sempre foi respeitado pela sociedade brasileira, havia até, né, o consagrado dito popular, decisão da justiça não se discute, cumpre-se. Hoje se discute e se contesta, né? Então, há ministros do Supremo que não honram a toga que vestem e aí permitem que a instituição seja criticada. Então, o presidente da Câmara, nessa questão, lhe deu uma escorregada aí. Veja só, quando o presidente... Primeiro é preciso dizer claramente, Adail, não fosse o Rodrigo Maia, a reforma da Previdência não sairia do papel. Deve-se a ele, a sua liderança e a sua capacidade de articulação na Câmara de fazer a aprovação, que não é muito simples, em meio a 513 deputados. De estados diferentes, desigualdades por todo canto,
ele conseguiu unir 379 favoráveis à reforma da Previdência, o que é um avanço. Indiscutível. E lembrando que quando nós estávamos na comissão especial aprovando, já aparecia declarações do presidente da República dizendo que temos que acabar com a cadeirinha no automóvel, temos que acabar com a tomada de 3 pinos, enquanto nós estávamos concentrando as energias todas do país para enfrentar este grave problema que é o déficit da Previdência. Aí veio a votação final na última semana, estamos lá em plenário, dia e noite, tentando votar o primeiro turno, vem a outra declaração: estou nomeando meu filho para embaixador nos Estados Unidos. Precisava ter alguém lá, né, que dissesse para o presidente a hora que ele pode falar e não. Essa hora você não pode falar, deixa para a semana que vem. Né? Isso aí que você está colocando é um absurdo. Você está o quê? Está procurando desviar a atenção de algo tão importante, tão grave, que precisa ser vencido. Sem não falar do trabalho infantil e outras coisas que falou ao longo do tempo. Mas, enfim, nós aprovamos e o Rodrigo Maia cumpriu esse papel. Né? E o discurso dele na tribuna da Câmara foi um discurso importante, porque todas as instituições têm pecados, todas. E a democracia ela vai se aprimorando no tempo. Né? E esses avanços acontecem. Mas sempre precisa de um gesto, que você sabe melhor que ninguém, o gesto chamado voto. Este gesto chamado voto é que pode mudar para melhor ou para pior. Este gesto chamado voto faz com que todos os juízes dos tribunais superiores, do STJ, do Supremo, da Justiça Eleitoral, todos eles passam por sabatina no Senado Federal. São aprovados pelo Senado Federal, cujos senadores, todos eles, são eleitos pelo voto popular. Então, se há pecados, mas não podemos combater a instituição pelo seguinte: quando começa a combater a instituição, como aconteceu em Prahu, STF, Congresso Nacional, nós estamos atingindo em cheio a democracia. Quem está fazendo isso está fazendo por ignorância ou de má fé, e a má fé é contra a democracia. Muito bem, mas o Senado, né, e você é deputado, né, também pode corrigir algum erro cometido, porque vamos citar o caso mais escandaloso, que é aí o procedimento do ministro Gilmar Mendes. Como é que o Senado não admite, né, cuidar lá do impeachment, pelo menos examinar, porque, de repente, o que o Supremo passa hoje para a sociedade? A insegurança jurídica. Por exemplo, a gente pode avaliar no instante que for avaliada a questão lá da segunda instância, seguramente será 6-5, a favor de eliminar a segunda instância. E aí nós teremos o caos com a libertação do grande líder desse povo aí, que é o Lula, e o restante que vem na esteira. Não, isso é o caos, né? Você imaginar que vai revogar uma decisão já tomada e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à prisão em segunda instância depois de decisão de um colegiado. Exatamente. Tanto é verdade que eu sou o relator da PEC, estou aguardando agora novamente que se retome a discussão da PEC que consolida a questão da prisão em segunda instância quando decidida em desfavor daquele que é processado. Então, tudo isso está andando. Eu acho que é uma coisa boa que o país está experimentando. Como eu disse, estamos aprimorando. Né? E saber... Quando o Gilmar Mendes também tem alguns acertos que as pessoas não se lembram. Quer ver um caso? Quando saiu a tal da nomeação do Lula para chefe da Casa Civil no governo Dilma, aquela nomeação, o Gilmar Mendes revogou aquela decisão da presidente Dilma. Veja só, se Lula fosse nomeado chefe da Casa Civil, a história seria completamente diferente. Talvez estivéssemos ainda com a presidente Dilma até o final do ano passado e concluído o seu mandato, e o resultado da eleição poderia ser outro. Então, estou só apenas dando um detalhe que foi fundamental numa hora crucial, que era exatamente a nomeação do ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil do governo Dilma, para tentar levar para um cargo que não poderia ser incriminado e processado e condenado, como foi depois de preso. Muito bem. Eu quero, dentro dessa esteira, dessa onda aí agora de coisas positivas, né, do poder legislativo,
né? E eu acho que se for feita uma pesquisa hoje, o Legislativo tem uma posição de destaque perante a opinião pública. Então, no meio disso aí, que nem você colocou, enquanto vocês estão lá discutindo tema relevante para a nação, como a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro vem lá anunciar o filho dele para a embaixada, que é uma coisa que não incabível, pelo menos nas circunstâncias da semana passada. Mas aí, de outro lado, tem um deputado lá, né, o Cacá Leão, lá do PP da Bahia, e que agora, no fundo partidário, ele passa a acrescentar mais 2 bilhões de reais. Quer dizer, a eleição do ano passado, que tinha 1 bilhão e 700 milhões, agora vai para 3 bilhões e 700 milhões do ano que vem, quando a eleição municipal, a rigor, é mais barata, porque é mais fácil o vereador sair, financiar a sua própria campanha como o próprio prefeito, diferentemente da campanha de presidente, de governador, deputado federal e senador. Né? Então, hoje está proibido o financiamento empresarial, mas a pessoa física pode contribuir. Então, este adendo aí agora desse deputado baiano aí, com mais 2 bilhões, parece aquela decisão do Tribunal de Contas, do pouco cuidado com o dinheiro público. Qual é a sua posição aí, Rubens? Ô, Adair, primeiro, eu não concordo num momento desse você está discutindo recursos a mais para isso ou para aquilo, especialmente para partidos políticos, primeiro. Segundo, é muito complexo a questão do financiamento de campanha eleitoral. Se você for olhar, eu estive em 2016 na convenção do Partido Democrata na Filadélfia. Estavam presentes mais de 100 países convidados. Eu estava lá representando o Brasil. E ali se discutia o financiamento eleitoral. E todos chegaram à conclusão que nenhum deles tem um modelo ideal. Porque nós tínhamos o financiamento privado, deu no Mensalão e na Lava Jato. Né? Daí o resultado disso. Aí passamos imediatamente para o outro extremo. Por isso que eu disse que eu não gosto de extremo. Partimos para o outro extremo, que é o financiamento do público de campanha. Se você conseguisse mesclar e ter um limite para isto, você tiraria muito dinheiro público e estaria mesclando isto, o que não pode ser exclusivo, financiado pela pessoa jurídica ou financiamento privado, e ser exclusivo público. Nós temos que conseguir, que muitos países têm, a Alemanha, muitos países têm, modelos próximo do ideal, que não é ideal, mas pelo menos não é esse que nós somos para o outro extremo, que pesa muito no orçamento equilíbrio. Público. Exatamente o equilíbrio. Nós temos que encontrar isso, porque é complexo, não é tão simples. Certo. Rubens, o PPS virou cidadania, né? E ano que vem nós temos as eleições municipais. Como é que está, então, o cidadania aqui no Paraná, onde você é o comandante, é a figura emblemática do cidadania? Daí nós estamos vivendo agora uma reestruturação, e é natural, pós-eleições, né? Nós desfizemos cerca de 80 diretórios municipais, simplesmente dissolvemos, porque não havia nenhuma razão, ter um diretório municipal que não tem uma atividade político, nem partidária e nem eleitoral. Não justifica. Certo. Então é melhor não ter o diretório em determinado local, que não há uma fazer de conta que tem. E aí é para ter número, isso não interessa, né? Até porque dá muito trabalho, a prestação de contas, enfim, é trabalhoso. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Nós temos cerca de 300 diretórios no Paraná, um pouco mais até. Desses 300, nós estamos organizando, a partir agora de agosto, o chamado Projeto Pé na Estrada, que acontece em anos ímpares. Isso, né? Nesses anos ímpares, nós vamos... cada regional, no caso Ponta Grossa, uma regional... E que literalmente acontece, né, com o Rubens Bueno comandando a caravana aí do Pé na Estrada, né? Já tem alguns anos. Isso. Enfim, e agora nós vamos começar em agosto novamente e vamos fazer as regiões regionais, chamando os diretórios de cada região, orientando para o novo momento, a nova logomarca, a nova sigla, orientando para o que vem de novidade na legislação e, a partir daí, chamando também a atenção de que a eleição municipal do ano que vem dá sua importância, que é a discussão de um projeto de poder local. É isso que nós vamos fazer a partir de agosto, com o pé na estrada em toda a região. Mas o partido está bem organizado no estado, bons prefeitos, o prefeito de Guarapuava, o
César Filho, o prefeito de Campo Mourão, Tauílio Tezelli. Ponta Grossa, nós temos a figura do Dr. Zeca, que é o nosso vereador, é o nosso pré-candidato a prefeito, e assim nós vamos trabalhando, toda a região. Oxalá, né, todos os partidos adotassem o procedimento, né, que veio do PPS, que você leva hoje para a cidadania, de promover essas discussões, esse debate, de elevar o nível da discussão, né, da razão de existir do partido e do estabelecimento de um projeto para ser apresentado à comunidade, como você falou, no que vem nós temos eleições municipais, então um projeto de poder municipal, né, e você fornece esse exemplo, né, de mostrar que o partido precisa ter e precisa se apresentar ao eleitorado como um instrumento valioso, um instrumento importante da democracia e não como um mero instrumento para registrar candidatura. Sem dúvida. Então, depois do projeto Pé na Estrada, Adail, aí nós vamos para os anos pares. No ano que vem, lá no mês de junho, julho, os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, todos eles são obrigados a fazer o curso de preparação política. Sem o certificado desse curso, ele não vai registrar a sua candidatura, porque o PPS porque a cidadania não vai deixar isso acontecer. Uhum. Então, nos anos pares, sempre curso. Agora vai ser municipal, lá em 2020 vai ser o curso para os pré-candidatos, a deputado estadual, deputado federal, enfim, os candidatos que tiverem na ocasião. Rubens, hoje pela manhã eu estava vendo que o ministro da Educação deve dar uma entrevista anunciando algumas novidades em relação às universidades, né? E você esteve com o ministro na semana passada e eu vi qualquer coisa de algum modelo australiano em que há o pagamento de uma mensalidade. Aliás, essa questão da gratuidade do ensino não faz sentido, né? Porque é sabido que não existe almoço de graça. E como você esteve a semana passada com o ministro, vem alguma coisa nessa direção aí? Na verdade, eu estive na quarta e na quinta-feira quando ele apresentou essa pré-proposta, né, que disse que vai, agora na próxima quarta-feira, ele vai anunciar publicamente esse novo projeto. A ideia, basicamente, é o que acontece nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, são modelos, né, em que a universidade pública também vai ter a sua atividade, cujo resultado dela, seja a tecnologia, seja em qualquer outro setor, isso gere o resultado financeiro, cujo resultado financeiro vai para um fundo que vai financiar as universidades públicas em parte, sem tirar o dinheiro público, sem tirar o orçamento, sem mexer na autonomia das universidades. A proposta inicial é interessante. Agora, não aprofundamos o debate. Então, precisamos ter mais debate para saber, efetivamente, com mais clareza aonde se quer chegar. E, em tese, é interessante. Agora, precisamos conhecer melhor a proposta. Quer dizer, o ministro vai apresentar justamente para criar esse debate, né? Para criar uma razão de ser e poder reavaliar a própria situação de hoje, que eu acho que não faz mais sentido, especialmente no mundo moderno de hoje. Se não me engano, serão 15 dias de audiências públicas sobre esse projeto, para depois as universidades aderirem, se quiserem. Então tem todo um processo, mas eu quero conhecer melhor o projeto. Rubens, eu quero agradecer aí essa disponibilidade, essa conversa agradável nossa aí, e especialmente quero reafirmar o que disse ao início, de poder estar conversando com um parlamentar que dignifica o voto popular, né, que honra o seu Estado, e cuja carreira política, né, começou lá na sua grande, estimada Campo Mourão. Você fez um governo diferente, um governo de planejamento, de conversa com a população, e a partir dali você ganhou o reconhecimento do Paraná, né? Então quero agradecer por essa conversa e dizer que vamos conversar mais vezes aqui, porque você serve indiscutivelmente de referência para o homem público decente.
Muito obrigado, Adair. Prazer muito grande conversar com você. Tentamos vários dias aí, mas estava muito tumultuado o Brasil na semana passada, sim. E nossa dificuldade de lidar ainda com a tecnologia nos impediu de estar na semana passada juntos. Mas é um prazer muito grande conversar com você, deixar o meu abraço aí a Ponta Grossa, toda a região. Eu que morei um período, tenho bons amigos em Ponta Grossa, enfim. Vamos tocar para frente. Eu acho que o Brasil precisa se reencontrar para economicamente se desenvolver, crescer, gerar emprego, renda, para ter um país completamente diferente desses últimos 21 anos que, infelizmente, não tínhamos aprovado a reforma da Previdência lá em 1998. Se lá tivéssemos aprovado, o Brasil seria muito melhor hoje. Mas há tempo de você avançar e recuperar o tempo perdido. Muito obrigado, um prazer muito grande, Adair, saber que você é um homem sério, um jornalista dedicado a vida toda e sempre procurando fazer o melhor da informação, da verdade e da investigação, que é o papel da imprensa. Muito obrigado. Ok, Rubens, um grande abraço.